O sol de Lisboa filtrava-se através das persianas entreabertas da sala de aula vazia, lançando sombras dançantes sobre o quadro negro ainda rabiscado com equações de literatura portuguesa. Maria Inês, com os punhos cerrados e os olhos flamejantes como o vinho do Douro em fermentação, atirou o livro de Camões contra a mesa com um estrondo que ecoou pelos corredores silenciosos da escola secundária de Belém. Traição. É isso que eu vejo nos teus olhos, Sofia. Como pudeste? Depois de tudo o que juramos sob o céu de Alfama, entre as ruas empedradas que nos viram nascer de novo. A voz dela, rouca de fado não cantado, quebrou-se num soluço e o ar pareceu mais pesado, carregado do cheiro de sal do Tejo e das promessas quebradas. Sofia, parada à porta, sentiu o coração apertar-se como um novelo de lã emaranhado, as mãos tremendo ao segurar a alça da mala de couro gasta, herança de sua avó minhota. Não era possível. Aquela acusação, nascida de um boato sussurrado nos corredores da escola, era o veneno que corroía o amor que elas haviam tecido ao longo de anos, como bordados de Viana do Castelo, delicados e resistentes. Mas como explicar? Como desatar o nó da dúvida quando o preconceito da sociedade lisboeta, ainda enraizada em tradições católicas e olhares furtivos, a espreitava a cada esquina? Era o outono de 2023 e Lisboa, a cidade das sete colinas, pulsava com a vida cotidiana que Maria Inês e Sofia tanto amavam e temiam. Maria Inês, de 38 anos, era professora de História, uma mulher de estatura média, com cabelos pretos curtos que emolduravam um rosto angular, marcado por sardas sutis adquiridas nas tardes de sol no Chiado. Nascida em uma família de pescadores do bairro Alto, ela crescera ouvindo as guitarras do fado ecoarem pelas janelas abertas, aprendendo desde cedo que a dor era uma velha amiga, mas o amor era uma revolução silenciosa. Sua aula era um portal para o passado, contava histórias de rainhas esquecidas como Dona Maria I, cujas loucuras escondiam paixões proibidas, e de exploradores cujos mapas traçavam não só oceanos, mas desejos inconfessos. Sofia, por outro lado, de 35 anos, lecionava literatura portuguesa na mesma escola, uma figura etérea com tranças longas que caíam como cachoeiras sobre os ombros e olhos verdes que lembravam os vinhedos do Alentejo em flor vinda de uma pequena aldeia no interior de Évora, onde o sol escaldante moldava o barro e as almas, ela fugira para a capital em busca de liberdade. Carregando nas malas sonhos de poetas como Sofia de Mel Brainer, cujas palavras sussurravam que o amor não conhece fronteiras de gênero ou tradição. Elas se conheceram há 5 anos, numa tarde chuvosa de novembro, durante uma feira de livros no Terreiro do Paço. Maria Inês, atolada em pilhas de volumes sobre a Revolução dos Cravos, esbarrou em Sofia, que segurava um exemplar amarelado de mensagem de Fernando Pessoa. «Desculpe, minha senhora», murmurou Maria Inês, mas os olhos se prenderam e o tempo parou. Conversaram horas, ignorando a garoa que molhava as pedras do chão, falando de como Lisboa, com suas tramos rangentes e pastelarias cheias de aroma canela, era um palco para amores improváveis. Daquele dia em diante, o romance floresceu como as jacarandás na primavera, jantares em tascas escondidas de moraria, onde comiam bacalhau à brás e trocavam olhares que diziam mais que palavras, passeios pelo Jardim da Estrela, de mãos dadas sob o do céu de árvores centenárias, sonhando com um futuro onde o preconceito fosse apenas uma nota de rodapé na história. Mas o amor delas, como o fado, sempre carregava uma melodia de melancolia. A escola, um bastião de valores tradicionais onde freiras ainda davam aulas de moral e os pais sussurravam sobre famílias normais, era um campo minado. Elas mantinham um segredo, um pacto silencioso selado com beijos roubados no banheiro dos professores, atrás de portas trancadas. O que daquela tarde fatídica veio de um mal-entendido que se espalhou como fogo em palha seca. Uma colega, a severa professora Ana, viúva de um militar e guardiã zelosa das normas, flagrara Sofia num café perto da escola, rindo com uma ex-colega da universidade, uma mulher chamada Rita, que agora lecionava em Coimbra. O riso era inocente, relembravam noites de estudo e sonetos de Sá de Miranda, mas Ana, com sua visão estreita moldada por missas dominicais na sede de Lisboa, viu o que quis, um flerte. O boato correu, Sofia está traindo Maria Inês com aquela de Coimbra. Viu? Elas se tocam como amantes. Chegou aos ouvidos de Maria Inês durante o recreio, sussurrado por uma auxiliar de limpeza que, com boa intenção, queria avisar. E assim, a imaginação de traição, alimentada pelo ciúme e pelo medo do abandono, explodiu na sala vazia.
Maria Inês, com o peito arfando, aproximou-se de Sofia, os olhos úmidos como o Atlântico em tempestade. Diz-me que não é verdade. Diz-me que aqueles toques no café não eram promessas de um novo começo. Sofia, pálida como as paredes caiadas de uma casa alentejana, negou com veemência, mas as palavras saíam entrecortadas. Inês, foi só um café. Rita é como uma irmã, nada mais. Como podes duvidar de mim, depois de tudo? Lembras-te da noite em que dançámos o fado no Rocio e jurámos que nem o Tejo nos separaria? Mas o dano estava feito. Maria Inês virou-se, saindo porta afora, deixando Sofia sozinha com o eco da porta batendo, um som que reverberava como o último acorde de uma viola chorosa. Nos dias seguintes, o silêncio entre elas era uma muralha invisível, mais alta que as torres do castelo de São Jorge. Na escola, as aulas prosseguiam. Maria Inês discorria sobre o tratado de Tordesilhas com uma paixão forçada, enquanto Sofia recitava versos de Florbela Espanca, cujas linhas sobre amores não correspondidos cortavam como navalhas. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, lia ela, e as alunas, adolescentes de uniformes impecáveis, sentiam a emoção sem entender a profundidade da ferida. Fora da sala, o preconceito espreitava. Ana, com seu colar de crucifixo reluzente, comentava nos intervalos: esta escola precisa de valores sólidos. Não de desvios. Pais conservadores, influenciados por podcasts católicos e jornais sensacionalistas, começavam a questionar a influência das professoras sobre as filhas. Um bilhete anónimo deslizou para debaixo da porta de Sofia: arrependa-se ou saia. Deus vê tudo. Sofia, sozinha em seu apartamento no bairro Alto, onde as paredes ecoavam com o fado ao vivo das tascas vizinhas, chorava sobre uma xícara de chá de ervas do Alentejo. Pensava em sua mãe, lá em Évora, que nunca soubera da orientação dela, mas enviava cestos de azeite e figos secos com bilhetes de cuidado: filha, o mundo é duro para as sonhadoras. Como contar? O amor por Maria Inês era sua âncora, mas agora, corroído pela dúvida, ameaçava afundá-la. Decidiu confrontar o boato na fonte. Marcou um encontro com Ana na cantina da escola, sob o pretexto de discutir o currículo. Professora Ana, ouvi rumores sobre mim. São falsos e magoam. Ana, com um sorriso gélido como o vento do norte, rebateu: rumores? Minha querida, em Portugal, a verdade sempre aflora. Vocês duas andam de mãos dadas nos corredores? Isso não é exemplo para as meninas. O confronto inicial foi um sussurro, mas cresceu como uma onda no oceano. Maria Inês, espiando da porta, ouviu tudo e sentiu o ciúme derreter como neve ao sol lisboeta. Correu atrás de Sofia no pátio, onde as crianças brincavam de corda ao som de cantigas antigas. Espera. Eu errei. A traição não era tua, era minha, traí a nossa confiança ao duvidar sem ouvir. Elas se abraçaram ali, sob o olhar de alunas curiosas, e o mundo pareceu parar. Mas o preconceito, como uma sombra de nuvens sobre o Tejo, não se dissipava facilmente. A reconciliação veio devagar, como o nascer do sol sobre as colinas de Sintra, tingindo tudo de rosa e ouro. Maria Inês e Sofia decidiram enfrentar o passado juntas, numa noite de sábado no Mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia aos pés delas como um tapete de luzes. O ar cheirava a jasmim e a mar, e elas partilharam uma garrafa de vinho verde, fresco e ácido como as primeiras confissões. Perdoa-me, amor, murmurou Maria Inês, traçando com o dedo o contorno do rosto de Sofia, iluminado pela lua. O medo de te perder me cegou. Cresci ouvindo histórias de amores traídos nas tabernas do bairro Alto e temi que o nosso fosse só mais uma melodia triste. Sofia, encostada ao ombro dela, respondeu com um beijo suave, daqueles que falam de eternidade. E eu? Vim do Alentejo achando que o amor era como os campos abertos, livre e vasto. Mas aqui, em Lisboa, aprendi que é uma luta diária, contra olhares e sussurros. Mas contigo vale cada batalha. Elas reataram os fios do romance com gestos simples, enraizados na alma portuguesa. Um passeio pelo Lisboa Factory, onde grafites coloridos contavam histórias de rebeldia moderna, e elas riam de caricaturas que pareciam retratá-las. Uma visita ao mercado da Ribeira.
provando queijos de serpa e conversando sobre como o tempo das descobertas era também o tempo de amores escondidos nos porões dos navios. Na escola, no entanto, a tensão fervia. Ana, sentindo-se ameaçada pela união renovada, começou a espalhar veneno mais abertamente. Durante uma reunião do Conselho Pedagógico, sob o retrato austero de Salazar pendurado na parede, um resquício que ninguém ousava remover, ela propôs: devemos rever o código de conduta. Há comportamentos que não se coadunam com a educação católica desta instituição. Os olhares voltaram-se para Maria Inês e Sofia, que sentavam lado a lado, mãos escondidas sob a mesa. O conflito escalou quando uma aluna, a jovem Beatriz, de 16 anos, filha de um deputado conservador, confessou a Sofia após a aula: professora, eu gosto de uma rapariga da turma. Mas a minha mãe diz que é pecado. Os olhos de Beatriz, castanhos e ansiosos como os de um veado no mato alentejano, imploravam por orientação. Sofia, com o coração apertado, contou-lhe sobre aceitação, citando Antero de Quental e sua busca por uma sociedade mais humana. Mas Beatriz, imprudente na juventude, contou à mãe e o escândalo irrompeu. A direção da escola, pressionada por pais furiosos, convocou Maria Inês e Sofia para uma audiência. Vocês estão influenciando as alunas com ideologias modernas, acusou o diretor, um homem de bigode grisalho e gravata apertada, e quando o tom de sermões antigos. A traição imaginária do início agora se transformava em uma real, a de uma instituição que traía seus próprios valores de educação inclusiva, enraizados na Constituição pós-25 de Abril. Maria Inês, sentindo o fogo da história arder em si, rebateu: Senhor diretor, Portugal lutou pela liberdade em 1974. Negar o amor é negar essa revolução. Somos professoras, não missionárias de preconceito. Sofia, ao lado, acrescentou com voz trêmula mas firme: o amor verdadeiro não divide. Deixem-nos ensinar isso às vossas filhas. A sala ficou em silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo, como o coração de uma nação em dúvida. Fora dali, as duas caminharam pelo rocio, onde fontanas jorravam água cristalina sob o olhar de estátuas de reis. Vamos lutar, disse Sofia, apertando a mão de Maria Inês. Pelo nosso amor e pelo de Beatriz, e por todas as que virão. Elas contactaram associações LGBT em Lisboa, como a ILGA Portugal, e organizaram um workshop discreto na escola, disfarçado de debate sobre diversidade cultural. Alunas como Beatriz compareceram, olhos brilhando de esperança, enquanto pais conservadores protestavam à porta, com cartazes e quando velhas retóricas. Mas o alto tráfego veio numa Assembleia Geral, onde Ana subiu ao púlpito improvisado no auditório, com o sol filtrando através de vitrais coloridos que pintavam o chão de arco-íris involuntários. Esta escola é um templo de valores tradicionais. Não permitiremos que o pecado moderno contamine nossas meninas. A multidão murmurou, dividida entre aplausos e silêncios constrangidos. Maria Inês e Sofia, sentadas na primeira fila, sentiram o peso dos olhares. Então, Sofia ergueu-se, voz ecoando como um verso de fado: valores tradicionais? Portugal tem uma história de tolerância, dos mouros aos judeus, dos cravos vermelhos à bandeira arco-íris no PRID. O preconceito é o verdadeiro pecado, o que trai o espírito de Camões e de Eça de Queiroz. Aplausos esparsos irromperam, liderados por professoras mais jovens e alunas corajosas. A batalha se intensificou e o que começou como um confronto pessoal entre Maria Inês e Sofia evoluiu para uma cruzada coletiva. Elas fundaram um clube informal na escola, o Círculo de Leituras Diversas, onde textos de autoras como Maria Teresa Horta, com sua poesia erótica e libertária, eram discutidos ao lado de contos tradicionais de fadas reimaginados. Beatriz tornou-se a estrela, lendo trechos da Ilha dos Amores de Sofia, sua voz ganhando força como o vento do mar. Mas o backlash foi feroz. Ana, aliada a um grupo de pais, enviou uma petição à direção exigindo a demissão das influenciadoras desviadas. Cartas anônimas chegavam ao apartamento de Sofia: saiam de Lisboa antes que o Tejo as leve. Maria Inês, ao ler uma delas, sentiu o pânico subir como baile. E se formos embora?
Para o Porto ou até para o Brasil, onde o amor talvez seja menos julgado? Sofia, porém, recusou-se a fugir. Numa noite de insomnia, enquanto a chuva batia nas janelas do bairro Alto, ela preparou um banquete alentejano, migas com carne de porco, azeitonas pretas e pão de milho e convidou Maria Inês para uma ceia íntima. Fugir seria trair-nos a nós mesmas. Lembra-te da minha avó, em Évora, que enfrentou a ditadura sozinha para educar os filhos? Somos herdeiras disso. Elas comeram à luz de velas, rindo de memórias, a primeira viagem juntas a Óbidos, a vila literária onde compraram livros e se beijaram nas muralhas ao luar, o Natal em família, onde Maria Inês escondeu o anel de compromisso no bolso, sonhando com um dia em que pudessem casar-se abertamente, como as leis de Portugal permitiam desde 2010, mas o coração ainda hesitava. O turning point veio com uma traição inesperada. O diretor, que parecia neutro, revelou-se aliado de Ana ao vazar e-mails privados de Sofia para os pais. Os e-mails, inocentes discussões sobre o workshop, foram distorcidos como propaganda gay. A imprensa local pegou o caso. Um tabloide sensacionalista publicou escândalo na escola de Belém. Professoras lésbicas corrompem alunas? E Lisboa fervilhou. Maria Inês, lendo o jornal no café à brasileira, sentiu as lágrimas quentes escorrerem. É o fim. Perdido por causa da minha dúvida, e agora perdemos tudo por causa deles. Sofia, chegando com um bolo de café, pegou-lhe a mão. Não é o fim. É o começo da verdade. Elas contra-atacaram com coragem portuguesa, uma conferência de imprensa no Chiado, apoiada pela ILGA e por celebridades como a fadista Carminho, que doou uma performance beneficente. O amor é como o fado, disse Carminho no microfone, sua voz aveludada enchendo a praça. Dói, mas cura. E Portugal, terra de saudades, sabe que o amor verdadeiro vence as sombras. Centenas compareceram, de arco-íris nas roupas a bandeiras hasteadas, e o apoio cresceu. Alunas organizaram um flash mob no pátio da escola, dançando ao som de Ai Se Eu Te Pego, adaptado para letras de aceitação. Até Ana, confrontada pela própria filha, que confessou ser bi, começou a rachar sua armadura. No clímax, durante a assembleia final do ano letivo, com o auditório lotado e o ar carregado de expectativa, Maria Inês subiu ao palco. Hoje falamos de traição. A imaginação de uma traição me separou da mulher que amo, mas a verdade nos uniu. E a maior traição é a do preconceito, que trai o futuro das nossas crianças. Sofia juntou-se a ela e juntas, de mãos dadas pela primeira vez publicamente na escola, recitaram um poema conjunto, inspirado em Flor Bela. No peito, dois corações batem como um contra o vento, contra o mar, contra o medo. Amor, ó amor, és a revolução quieta. Lágrimas fluíram, aplausos ribombaram e o diretor, envergonhado, anunciou uma política de inclusão. Com a vitória na Assembleia, um alívio temporário se instalou, mas o verdadeiro teste veio no verão seguinte, quando o sol escaldante de Lisboa derretia o asfalto das ruas e o Tejo brilhava como um espelho de safira. Maria Inês e Sofia decidiram uma viagem pelo interior para curar as feridas. Partiram de trem para o Alentejo, terra natal de Sofia, onde os campos de trigo ondulavam como mares dourados e as sobreiras centenárias sussurravam segredos ancestrais. Em Évora, Sofia apresentou Maria Inês à família. A mãe, Dona Rosa, uma viúva de mãos calejadas pelo trabalho na vinha, recebeu-as com um abraço apertado e um prato de ensopada de borrego. Minha filha fala tanto de ti nas cartas, disse ela, olhos sábios brilhando. Bem-vinda à nossa casa, que é tua. Pela primeira vez, Maria Inês sentiu o calor de uma aceitação sem reservas, como o vinho tinto de Borba aquecendo o peito. Elas passearam pelo templo romano de Évora, mão na mão sob o céu infinito, falando de como o preconceito escolar era só um capítulo em uma história maior. Lá em Belém, lutamos por Beatriz e pelas outras, disse Sofia, colhendo uma flor silvestre e prendendo-a no cabelo de Maria Inês. Aqui, no silêncio do Alentejo, aprendemos que o amor é terra fértil, que brota apesar das secas. Mas sombras persistiam, notícias da escola chegavam por telefone. Ana, demitida após uma investigação interna sobre assédio moral, processava a instituição alegando perseguição religiosa. E um novo boato surgia, pais radicais ameaçavam boicotar o ano letivo se as professoras desviadas retornassem.
De volta a Lisboa, o outono trouxe chuvas torrenciais que transformavam as ruas em rios, espelhando o turbilhão emocional. Maria Inês recebeu uma carta de sua irmã mais nova, de Porto, casada com um homem devoto. Irmã, ouvi sobre ti no jornal. Volta para casa. Lisboa te corrompeu. A dor foi aguda, como uma navalha no fado. Sofia, vendo-a a chorar no terraço do apartamento, preparou um chá de camomila e contos de fadas portuguesas, reescritos com finais felizes para amantes do mesmo sexo. A família de sangue nem sempre é a que nos sustenta. A nossa é escolhida, tecida com fios de coragem. O segundo confronto veio na véspera do Ano Novo, durante a festa dos Reis Magos, quando as ruas de Alfama se enchiam de marchinhas e o aroma de rabanadas fritas. Uma manifestação anti-LGBT, organizada por grupos ultraconservadores, invadiu o bairro, gritando slogans que ecoavam ecos da Inquisição. Maria Inês e Sofia, voltando de uma ceia em casa de amigos, foram encurraladas perto da Sé. Saia, aberração, berrou um homem de barba espessa. O pânico subiu, mas Sofia, com a força do Alentejo em suas veias, gritou de volta: o amor não é aberração. É o que nos faz humanos, como Cristo ensinou. Um círculo de vizinhos, fadistas e turistas, formou uma barreira humana, cantando Grândola, Vila Morena em uníssono, o hino da revolução que derrubara ditaduras. A polícia dispersou o grupo, mas o incidente abalou-as. Naquela noite, encolhidas sob as cobertas, com o som distante de fogos de artifício, Maria Inês confessou: tenho medo, Sofia. Medo de que o nosso amor seja sempre uma batalha. Sofia, traçando padrões no braço dela com os dedos, respondeu: então batalhemos juntas. Como as mulheres de 1974, que marcharam pelas ruas por direitos que hoje desfrutamos. Elas fizeram amor devagar, não com paixão carnal, mas com a ternura de almas entrelaçadas, sussurrando promessas sob o teto que gotejava chuva. O ano letivo recomeçou com mudanças. O diretor renunciou, substituído por uma pedagoga progressista de Coimbra, e o círculo de leituras tornou-se oficial, com apoio ministerial. Beatriz, agora confiante, liderava debates sobre identidade, citando autoras lésbicas como a brasileira Clarice Lispector, cuja influência cruzava oceanos. Mas a traição final veio de dentro. Uma aluna invejosa, amiga de Beatriz, espalhou um vídeo editado de Maria Inês e Sofia se abraçando no pátio, distorcendo como comportamento impróprio. O vídeo viralizou nas redes, atraindo ódio online, comentários como Portugal voltando às raízes cristãs, misturados a apoios solidários. Enfrentando a tempestade digital, Maria Inês e Sofia transformaram a dor em arte. Inspiradas pelo fado, compuseram uma canção não para cantar, mas para recitar em um evento escolar, nas ruas de Lisboa, onde o Tejo chora dois corações batem, contra o vento e a hora traição imaginada, verdade que une o amor lésbico, flor que perfuma as ruínas. Apresentaram-na na Semana Cultural, com alunas ao violão, e o auditório explodiu em ovações. Ana, assistindo de longe, teve um colapso. Sua filha, abertamente quer, confrontou-a publicamente, forçando-a a um retiro de reconciliação em Fátima, onde, sob a estátua da Virgem, ela começou a questionar suas crenças rígidas. O romance delas aprofundou-se nessa forja de adversidades. Num feriado de carnaval, vestiram-se de mouras e cristãs, uma alusão irônica à Reconquista, dançando nas ruas do Chiado ao som de tambores e risos. Somos como as rainhas de outrora, brincou Maria Inês, girando Sofia sob luzes coloridas. De Leonor, que construiu conventos para amores perdidos, aprovaria o nosso. Sofia riu, o som como sinos de igreja. E eu, a rainha do Alentejo, declaro-te minha consorte eterna. Ali, entre máscaras e confetes, elas trocaram votos privados, um anel de prata simples, gravado com amor verdadeiro, simbolizando a união contra o preconceito. Mas o clímax se aproximava, não na escola, mas na família. A mãe de Sofia, Dona Rosa, viajou a Lisboa para o aniversário dela, trazendo um baú de lembranças, fotos amareladas de casamentos tradicionais, mas também um diário da avó, revelando um amor secreto com uma vizinha durante a ditadura. Eu sempre soube, filha, confessou Dona Rosa, abraçando-as. O Alentejo ensina paciência, mas o coração não mente. Maria Inês, tocada, chorou pela primeira vez na presença dela.
Obrigada por nos ver como somos. A ceia foi uma festa, ensopada alentejano misturada a petiscos lisboetas, com fado tocado por um tio de Sofia, que dedicou estranha forma de vida às amantes da minha sobrinha. Enquanto isso, na escola, o conselho de pais dividia-se. Um grupo progressista, liderado pela mãe de Beatriz, uma advogada de direitos humanos, propôs uma aliança com a ONGS para treinamentos antidiscriminação. Ana, de volta do retiro, surpreendeu a todos ao apoiar, num discurso trêmulo: "Eu traí o que significa ser humana. Perdoem-me como perdoei a mim mesma." Foi um momento de catarse, como o fim de uma ópera de Puccini, mas enraizado na humanidade portuguesa. Perdoar é uma virtude, tecida em procissões e romarias. Sofia e Maria Inês, fortalecidas, publicaram um livro conjunto, Amores Escondidos, histórias lésbicas na literatura portuguesa, explorando figuras como a Condessa de Vimioso, cujas paixões quinhentistas ecoavam as delas. O lançamento no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, foi um sucesso, com filas na Rua Garrett e debates acalorados sobre como o preconceito persiste, mesmo a emanação que despenalizou a homossexualidade em 1982. O inverno de 2024 trouxe neve rara a Lisboa, um manto branco sobre as colinas que suavizava as arestas do passado. Maria Inês e Sofia, agora símbolos de resiliência, foram convidadas para palestrar na Universidade de Lisboa, no auditório da reitoria, onde Camões outrora estudara. Falando para centenas de estudantes, elas compartilharam a jornada. A imaginação de traição nos separou, mas a verdade do amor nos uniu contra o preconceito. Portugal, terra de fado e de cravos, ensina que o sofrimento forja a beleza. Perguntas choveram sobre coming out, sobre famílias, sobre o futuro, e elas responderam com honestidade, citando o poeta António Ramos Rosa: "O amor é o risco maior, mas o único que vale." Pessoalmente, o amor delas amadureceu como o vinho do Porto. Viagens a Sagres, onde o Cabo de São Vicente, o fim do mundo antigo, simbolizava novos começos. Noites no oceanário, assistindo peixes nadarem livres, espelhando sua própria jornada. Sofia propôs a adoção, para dar a uma criança o que nós não tivemos, aceitação incondicional, e Maria Inês, outrora cética, concordou, vendo no horizonte uma família tecida de amor, não de sangue. O último conflito surgiu quando um político nacional, em campanha, usou o escândalo da escola para atacar valores familiares, prometendo leis restritivas. Maria Inês e Sofia lideraram uma petição online reunindo 50.000 assinaturas em dias, apoiada por figuras como o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que tuitou: "Portugal é diversidade. Amor é direito humano." A mídia virou. Documentários na RTP retratavam-nas como heroínas modernas, comparando-as às sufragistas do início do século XX. No Dia do Orgulho, em junho, marcharam pela Avenida da Liberdade, mãos dadas sob o arco-íris gigante, com Beatriz agora como ativista Tina ao lado. Ana, redimida, juntou-se ao final, carregando uma placa: "Perdão e amor." Foi um círculo completo, da traição imaginada à união real. O epílogo se desenha na primavera de 2025, com Lisboa florescendo em azulejos e laranjeiras. Maria Inês e Sofia, promovidas a coordenadoras de inclusão na escola, veem o círculo florescer. Alunas escrevem contos lésbicos inspirados em Dulce Maria Cardoso e pais participam do workshop sobre empatia. Elas casam-se numa cerimônia simples no Jardim Botânico, com Dona Rosa oficiando uma bênção alentejana e amigos cantando fado alegre. "Hoje o amor vence", diz Sofia, trocando alianças sob o sol. A traição inicial? Uma lição: dúvidas são humanas, mas a verdade liberta. Contra o preconceito, elas ergueram uma ponte, como a de 25 de Abril, unindo corações. E em Portugal, onde o saudosismo dança com esperança, seu amor é eterno, um verso na grande epopeia da nação. Fim.